Olá, eu sou o Rogério Belpino, sou arte educador e também montador de exposições de arte aqui na cidade de Curitiba, Paraná. A minha experiência desde 2005 com montagens de exposições, manuseio de obras de arte, me leva a compartilhar com vocês um pouco deste conhecimento com o intuito de mostrar como funcionam certos aspectos técnicos executivos dessas exposições no que diz respeito também a ferramentas, materiais, questões das quais geralmente encontramos e que podem ser bastante úteis para você que já trabalha na área ou que pretende iniciar uma formação, um conhecimento, até mesmo para melhorar a elaboração dos seus próprios projetos culturais. Você que é artista, curador, produtor, e para que esse conhecimento seja sempre colocado em prática de maneira profissional, responsável e com qualidade. Antes de tudo, é bastante interessante entendermos um pouco o que é uma exposição. A exposição nada mais é do que um conjunto de informações dispostas no espaço físico que propõe uma maior interatividade entre o público, o espectador, e o objeto exposto. E para que isso seja bem apresentado, nós aplicamos conceitos relacionados à expografia. E a expografia nada mais é do que a arte de se bem expor algo, né? É preciso que haja mecanismos que proporcionam maior entendimento do público, né? É para isso que são feitas exposições. Nisso se compreende que são eh, participantes deste processo um número imenso de profissionais, artistas, curadores, produtores culturais, técnicos de áudio e vídeo, iluminadores, arquitetos, designers e, claro, dentre este número todo, também há o montador de exposições, que é um profissional especializado no manuseio de obras de arte e na instalação, na fixação, no correto manuseamento destes materiais, como obras de arte e artefatos históricos. Ao contrário do que se pensa, o montador de exposições não é um profissional qualquer. Ele precisa ter uma série de conhecimentos, um conjunto de habilidades que o levam a executar de maneira no mínimo satisfatória a produção de montagem dessa exposição. Por isso ele precisa entender não somente de conservação de obras de arte, a maneira correta de se manusear uma moldura, uma escultura, como embalar, como desembalar adequadamente, como também precisa conhecer ferramentas, ferragens, maneiras de fixação, algum conhecimento relacionado à elétrica, à marcenaria, à pintura de paredes também é bastante interessante, apesar de ele sempre se dedicar especificamente a tudo que se relaciona diretamente ao manuseio e instalação ou desinstalação da obra de arte do objeto exposto. Para que uma exposição ocorra de maneira adequada, é necessário que se faça um planejamento. Como tudo nessa vida, é necessário que nós pensemos bem o que vamos fazer, quais os objetivos, por que se está fazendo aquilo, como vai ser executado, e isso tudo sempre está contido no que chamamos de projeto expográfico, que nada mais é do que um conjunto de informações no qual identificamos tudo o que é relacionado ao espaço expositivo, desde a sua estrutura, o que há naquele espaço como materiais expositivos, painéis, cubos, vitrines, janelas, iluminação e como isso pode ser utilizado para que a exposição ocorra da melhor maneira possível. Também entender a circulação do público, a segurança das obras de arte, a climatização para a conservação das obras de arte, enfim, todos os aspectos que envolvem a estrutura física daquele local onde será exposto. O projeto tipográfico, portanto, precisa ser muito bem claro para que todos os profissionais envolvidos, quando o acessem,
entendam de fato o que ocorrerá naquela exposição e de que maneira aquilo foi planejado. Geralmente ele é feito pelo proponente da exposição, junto de um produtor, junto do próprio montador de exposições, que aponta situações técnicas que possam ocorrer no momento da montagem e também da desmontagem da exposição. E também é ali contido todo o cronograma de execução, né, para que haja uma disciplina, uma organização em todo este processo e que tudo ocorra da melhor maneira possível. Na montagem de exposição, mais propriamente dita, é que entra em ação o montador de exposições com ainda mais intensidade. É aí que também ele se utiliza de ferramentas, acessórios que contribuem para que ele execute a tarefa com a maior segurança e qualidade possível. Com base nas minhas ferramentas, no meu kit de acessórios, quero mostrar alguns deles para vocês, para que vocês entendam o que cada coisa faz e de que maneira nós podemos utilizá-los para que uma montagem se dê da melhor maneira possível. O profissional de montagem precisa ter boas ferramentas, bons acessórios e ótimos produtos consigo. E também precisa entender corretamente como manuseá-los e como utilizá-los adequadamente. A seguir, apresento alguns destes produtos, dessas ferramentas que podem ser úteis nas mais diversas situações. Montar exposições e instalar obras de arte também exigem o uso de equipamentos de proteção individual. Por isso, utilize botas, óculos de proteção, máscaras e luvas, que são tanto para a proteção do próprio montador quanto para a conservação das obras de arte em seu correto manuseio. Luvas de látex, de poliuretano, de tecido, cada luva para a sua especificidade. Por isso, nunca manuseie obras de arte sem a utilização de luvas. Instrumentos de medição e de anivelamento são a todo momento usados nas montagens de exposições. Trenas são utilizadas para se aferir o tamanho de obras de arte e também para se calcular a correta distância de instalação de cada uma dessas obras. Réguas como essa de metal são bastante usadas não só para a medição, mas também para o recorte com estilete. Níveis como esses de bolha que eu tenho são muito utilizados para o anivelamento de molduras, de quadros instalados nas paredes. Muitas vezes se utiliza também níveis a laser, como este que eu tenho. Uma calculadora sempre é indispensável para esses cálculos. Instrumentos e ferramentas de corte e recorte são essenciais. Sempre tenho comigo destas serrinhas de cano para as mais diversas finalidades. Tesouras também são muito utilizadas para acabamentos, recortes de papel, de plástico, assim como os estiletes, companheiros inseparáveis do montador. Desembalar obras de arte, recortar papel, plástico bolha, tudo se faz com eles. Um canivete mais resistente também é um item essencial na minha bolsa de ferramentas. Alicates são úteis para arames, amarrações mais firmes, para puxar ou cortar objetos mais resistentes. Amarrar, adesivar, colar são ações que se realizam com bastante frequência. Por isso, sempre tenha fitas adesivas das mais diversas naturezas. Tenho fitas crepe, fita dupla face, fita VHB, ou também conhecida como fita banana,
Essa é uma fita de silicone bastante utilizada para a fixação direta das obras nas paredes, com bastante resistência. Fita veda-rosca, fitas isolante, sempre são utilizadas. Cola branca para papel, cola de madeira, colas de impacto ou de secagem rápida, como a Super Bonder ou a cola de sapateiro, são muito usadas. Fios de nylon são usados também para a fixação de obras que não podem ser colocadas diretamente na parede e precisam ser amarradas no teto ou em suportes previamente instalados, assim como os cabos de aço. Há cabos das mais diversas espessuras, barbantes para amarrações e também abraçadeiras, como essas. São essenciais. As obras podem ser instaladas por meio de parafusos ou mesmo por pregos nas paredes. Desta forma, usamos martelos de alta precisão. Também chaves Phillips e de fenda são de uso corriqueiro. Tenha sempre um bom jogo de chaves, assim como chaves de boca e espátulas, que são muito usados para raspar, para remover sujidades, adesivos, e assim também uma grosa para raspar madeira e uma lima para desbaste de metal, por exemplo. Cedo ou tarde, todos esses instrumentos serão utilizados nas mais diversas espécies de exposições. Instalar obras de arte nas paredes, sejam elas de alvenaria, madeira ou gesso, exigem, naturalmente, que elas sejam furadas. Por isso, uma ferramenta como esta, uma furadeira parafusadeira, é bastante utilizada. Nela, podem ser acopladas as brocas das mais diversas espécies e podem ser colocadas também as ponteiras para parafusos dos mais diversos tipos. Tudo de maneira muito fácil, muito prática. Dê preferência para ferramentas sempre à bateria, pois nem todo lugar tem energia elétrica ou tomadas. Esse é um instrumento que todo montador precisa ter como item obrigatório. É claro que cada obra de arte exige um tipo de ferragem específica para cada situação específica. No entanto, é muito interessante ter algumas dessas ferragens que são utilizadas a todo momento. Por exemplo, escápulas e pitons, como estes dois aqui, são muito usados, um na parede, o outro na moldura. Pregos de aço, de preferência, que não entortam com facilidade nem quebram, são usados em alvenaria, em madeira, também parafusos das mais diversas bitolas e buchas dos mais variados tamanhos são usados para que se possa fixar com segurança e da maneira mais adequada possível as obras na exposição. Alguns instrumentos também, como lápis, pincéis atômicos, canetas, são bastante utilizados para marcar as dimensões nas paredes, distâncias e também demarcações de embalagens, por exemplo. Para a limpeza das obras de arte ou de superfícies, pincéis de cerda macia
são muito usados, assim como borrachas, que removem sujidades das paredes. Também sempre tenho comigo um pouco de tinta branca acrílica para pequenos retoques, espátulas, como essa de plástico para emassar paredes, e até mesmo essa de borracha, da que eu uso para adesivar. Após a instalação das obras de arte, é feita a sua iluminação e também a higienização tanto do espaço expositivo quanto das obras de arte. É aí então que já se encaminha todo o processo para que possa ser aberto à exposição ao público. Ao longo dos seus dias, semanas ou meses, é feito a sua manutenção, ou seja, sempre é verificado pelos profissionais do espaço cultural ou outros contratados, como o próprio montador de exposição, para verificar a correta higienização das obras, também a iluminação e alguma possível manutenção do sistema elétrico, de audiovisual, que a exposição porventura possa ter, enfim, todo o que seja relacionado para que ela se mantenha da maneira mais adequada possível ao público que ali visita. No término da exposição, é feita então a sua desmontagem, onde mais uma vez o montador de exposições é chamado para que haja todo o processo inverso da montagem, a desinstalação das obras de arte, a sua embalagem, a sua correta transposição até o veículo que irá transportar essas obras para o seu local de origem. Enfim, tudo o que seja necessário para que o espaço expositivo seja entregue, devolvido, tão bom ou às vezes até melhor do que quando foi entregue para o proponente da exposição. Como eu disse no início do vídeo, aqui eu apresento apenas uma pincelada de todo esse processo que envolve o campo das montagens de exposições, mas que certamente podem ser bastante úteis para você que pouco teve acesso ou quase nada aos conhecimentos relacionados a isso. Que nós possamos trazer cada vez mais exposições de qualidade, que sejam bem mostradas, que tenham carinho, atenção, dedicação em todo o seu processo estético e de conteúdo, e que cada vez mais nós busquemos por bons profissionais, pela profissionalização da área que tanto é escassa aqui no nosso estado e no nosso país. Valeu, pessoal, espero que curtam o conteúdo e até a próxima.